representação parlamentar fez um estudo minucioso desta matéria e a nossa conclusão é que, analisando nomeadamente a legislação que foi adotada nas Canárias e também na região autónoma da Madeira, por exemplo, na região autónoma da Madeira, nem sequer é uma adaptação à realidade e às especificidades locais, é pura e simplesmente o enunciar das entidades regionais que passam a ter as competências das entidades nacionais, portanto não existiu nenhuma adaptação. A mesma coisa também sucede, por exemplo, na Comunidade Autónoma das Canárias. Portanto, aqui o Governo optou, e bem, por ir um pouco mais longe e adaptar a legislação à especificidade da região autónoma dos Açores. São muitas, senhora deputada, como bem, penso eu, tenho conhecimento do facto. Devo dizer o seguinte, há 4 pontos que me preocupam. Muitas vezes a burocracia europeia tem sido vista em Portugal e também na região autónoma dos Açores como uma burocracia que cria graves dificuldades às pessoas. Nomeadamente, já destruiu muitas culturas tradicionais. E é importante que o legislador tenha em conta a especificidade da aplicação das diretivas europeias. Nesse sentido, nós temos aqui fundamentalmente 4 questões. A primeira tem a ver com o artigo 4º, que aliás o Bloco de Esquerda tem uma proposta de alteração, que diz respeito à dispensa de pré-certificado ou certificado na publicitação dos edifícios para venda ou locação. Nesta matéria, devo dizer o seguinte, estou de acordo com a proposta que o Governo aqui apresenta. Estou de acordo com a proposta que o Governo aqui apresenta, tendo em conta aquela que também foi a explicação do Governo no âmbito da Comissão, ou seja, que se o interessado, o comprador, considerar e relevar muito a presença deste certificado, desta certidão, poderá sempre, conforme negocia o preço, também poderá exigir a presença da mesma no ato do negócio ou da negociação em relação à compra do edifício. E, portanto, nesse sentido, eu considero que é uma boa medida. Por isso, votarei contra a proposta do Bloco de Esquerda nesta matéria. Em relação ao período de validade do certificado, atenção, meus senhores, eu já estou quase a terminar. Em relação ao período de validade do certificado, temos um período de 10 anos, que é aquilo que é estabelecido, que é a amplitude que é estabelecida do ponto de vista europeu e que foi adotada na maior parte dos territórios autónomos. Eu penso que aqui, na região autónoma dos Açores, essa também deve ser a nossa perspectiva e os nossos parâmetros. Depois, em relação ao valor, o valor médio, que evidentemente depende também da área do edifício, o valor médio é de cerca de 200 euros na República e, no âmbito da aplicação desta diretiva a nível europeu, eu tive a oportunidade de verificar que existem diferentes preços que têm a ver também com a concorrência e a existência de técnicos qualificados no mercado e, portanto, há também aqui um mercado concorrencial que se estabeleceu do ponto de vista da certificação. Finalmente, uma questão que me preocupa de forma específica é a situação que nós vamos enfrentar na Ilha do Corvo. Nós não temos, na Ilha do Corvo, não temos nenhum perito qualificado para a certificação energética. E isto significa que, além de pagarmos o que todos os outros pagam, também vamos pagar a deslocação do técnico e, como só temos 3 ligações aéreas, também vamos pagar a própria estadia do técnico. Portanto, isso irá fazer com que se crie aqui uma situação de desigualdade entre as ilhas e entre as pessoas que vivem em ilhas diferentes. E, portanto, é algo que eu considero que
que nós também devemos ter em conta no âmbito da legislação que aqui vamos aprovar e depois, futuramente, do ponto de vista da regulamentação na portaria. Portanto, em relação a esta matéria, de forma específica, o PPM tem uma proposta que irá apresentar na intervenção seguinte. Eu, nestas matérias, gosto sempre de sair da abstração com que estes temas são tratados. Gosto de colocar as questões que as pessoas nos colocam quando voltamos às ilhas e dizem: mas o que é que o senhor esteve lá a fazer? O que é que o senhor lá esteve a fazer em relação à proteção das nossas situações específicas? Porque, meus senhores, eu vou dar-vos um exemplo daquilo que está a acontecer na Ilha do Corvo. Porque são realidades diferentes, porque a Europa é feita de regiões muito diferentes, porque nós não estamos em Bruxelas, nem estamos em Berlim. Estamos na Ilha do Corvo, que tem situações diferentes. E, portanto, ou numa outra ilha da região autónoma dos Açores, tem outras características. Mas quem está na Ilha do Corvo, para já tem muita dificuldade que o técnico se possa lá deslocar. É logo a primeira questão. Em segundo lugar, o que é que pedem normalmente? Vou dizer-vos, além do preço do serviço, porque obviamente porque é que ele não quer ir? Não quer ir porque só temos 100 focos, logo tem uma ou duas casas, e portanto ele se estiver num outro local, noutra ilha, tem muito mais serviço. Obviamente, logo a partir daí é uma dificuldade específica. E depois pede, portanto, se o técnico for oriundo da Ilha do Faial, paga 87 € de passagem, não é? Vai juntar ao serviço. Mais 45 € na época baixa por noite. Se for na sexta-feira, dorme 3 noites, só pode ir na segunda, só temos avião na segunda-feira. Mais 15 € por refeição. E, portanto, além do preço do serviço, se juntarmos tudo, com o preço médio do serviço, 527 € é o que as pessoas vão pagar na Ilha do Corvo. Quer dizer, isto é absolutamente insustentável. Por isso é que nós temos que pensar e temos que proteger. Do ponto que não podemos fazer, há uma diretiva. Pronto, então vamos aplicar como se estivéssemos num bairro de Bruxelas. Vamos aplicar lá aqui como se estivéssemos num bairro de Bruxelas. Não pode ser, senhores. Não pode ser. E por isso é que nós temos que acautelar as realidades locais. Por isso é que nós temos que adaptar as realidades locais e temos que ter essa proteção. Portanto, do ponto de vista do Governo, deixem-me só terminar, só para dizer o seguinte. Do ponto de vista do Governo, já vi que existe abertura para acautar esta situação numa futura portaria. E, portanto, nesse sentido, esta é uma preocupação essencial na minha perspectiva. Em relação ao artigo 4º, o que o Sr. Deputado Jorge Macedo acabou de dizer é absolutamente, eu penso que é um argumento irrefutável. Porque, como ele próprio disse, no momento da celebração do contrato, há uma expectativa de receita. Há uma expectativa de receita evidente. Agora, realizar este tipo de despesas, sem saber se pode vir a ter alguma receita ou não, é incomportável para as pessoas. Esta é a vida real, meus senhores. E é isto que tem que ser acautelado.